Certo dia ela concordou em recebê-lo. Uma quinzena já se passara desde a última vez que se tinham avistado. Ramon procurou fingir um ar de tristeza que absolutamente não sentia. Entrou. Na penumbra do aposento vislumbrou Flor que, em pé, defronte de uma janela, olhava a um ponto qualquer ao longe. Ficou algum tempo calado, observando-a sem dizer nada. Após alguns minutos, ela suspirou fundo e pareceu voltar à realidade. Virou-se para ele, fitando-o calada. Rompendo o silêncio que se fizera opressivo, ele comentou: emagreceste, Flor. Tens te alimentado convenientemente. Como se não tivesse ouvido a pergunta, ela murmurou: por que, Ramon? Por quê? Preocupo-me contigo. Isso não basta. Não me refiro a isso. Por que o mataste? Ah! Parecendo desnorteado, ele passou a mão pela testa como se quisesse apagar uma imagem insistente. Afinal, falou com voz trêmula: não sabes o quanto tenho sofrido, Flor. Ele era meu amigo. Mas sabias que nada daquilo era verdade. Que se eu não tivesse ido até a casa dele, jamais teria se declarado. Eu sei. Eu sei. Mas quando ouvi a teus pés declarando seu amor, o sangue subiu-me à cabeça e fiquei realmente cego de ciúme. 1000 vezes tenho me repetido que nada disso deveria ter acontecido, porém agora não adianta lamentar. Caindo numa cadeira, Ramon cobriu o rosto com as mãos. Parecia muito desesperado e à beira de uma crise de nervos. Flor observava. Era sensível, amorosa e condoeu-se da situação difícil de Ramon, julgando-o verdadeiramente arrependido do crime que praticara. Além disso, tudo o que ele fizera fora por amor. Aproximou-se comovida, enlaçou-lhe a cabeça e o aconchegou ao peito. Ah! Flor, como me arrependo! Maldigo o momento em que decidi dar uma lição no amigo. O ciúme enlouqueceu-me. Sem razão, querido Ramon, pois é a ti que eu amo, respondeu ela entre lágrimas. Eu sei, eu sei. Também tenho sofrido muito, Ramon. Mergulhando a cabeça no peito dela, ele suspirou, balbuciando. Não sabes como senti tua falta, Flor. Abraça-me. Quero esquecer tudo, tudo que não seja a tua presença adorada. Ela inclinou a fronte e seus lábios encontraram os dele, cheios de paixão. Naquele momento, Flor esqueceu seus ressentimentos, suas dúvidas. A partir de então, tudo voltou à normalidade, naquela casa. E, na cidade, aos poucos, o fato caiu no esquecimento. Ramon demonstrava mais entusiasmo. Preocupados em obter o máximo prazer da vida, não viam o passar das horas, dos dias, dos meses. Adaptando-se ao comportamento do companheiro, Flor vivia insegura. Ramon alternava momentos em que, dedicando-se totalmente a ela, a enchia de atenções, agrados e carinhos, como se nada mais importante no mundo existisse além do relacionamento dos dois. Nessas ocasiões, Caroline sentia-se no auge da felicidade, nada mais desejando a não ser a presença e o amor dele. De outras vezes, sem qualquer razão, Ramon relegava-a ao mais atroz esquecimento, tratando-a distante e indiferente, como se não mais a quisesse. Flor sofria terrivelmente com essa separação, buscando no íntimo encontrar as razões que justificassem essa mudança de atitudes. Ele saía deixando-a sozinha e, ciente do seu temperamento sensual, Flor não ignorava que estaria com outras mulheres, na taberna ou em qualquer outro lugar. De repente, certo dia ele retornava trazendo-lhe presentes e cobrindo-a de beijos e atenções, como se nada tivesse acontecido, e ela entregava-se feliz a seus afagos, já esquecida das humilhações que amargara. E era exatamente esse temperamento instável de Ramon, essa mistura de interesse e indiferença, que a mantinha presa a seu fascínio. Esse homem sabia como ninguém usar a arte da sedução e conquistar as mulheres. E Flor, com o tempo, passou a aceitá-lo assim como ele era. Apesar de tudo, ele representava a segurança de uma situação estável, já que não eram legalmente casados. Para não pensar, ela procurava divertir-se o máximo possível, aproveitando todas as ocasiões que se lhe ofereciam e bebendo mais do que o necessário.
Sua personalidade se foi desagregando, com as muitas concessões que era obrigada a fazer, tentando adaptar-se ao caráter duvidoso e à moral elástica de Ramon. Com a consciência adormecida, fazia tudo o que ele lhe solicitava, sem pensar se sua conduta era certa ou errada. Certa vez ele lhe pediu que colocasse determinado documento no escritório de um velho judeu muito rico, Dom Francisco, cujo verdadeiro nome era Eleazar, com quem mantinha relações de negócios, aproveitando-se de uma recepção na residência dele. De outra feita, a conduziu até o palácio de um importante personagem e, deixando-os a sós, pediu-lhe que fosse gentil com o dono da casa, pois disso dependeria uma transação que lhe renderia muito. E assim, de queda em queda, Flor se foi degradando, sempre tentando agradar aquele homem que a dominava por inteiro. No início, fiel à educação rígida que recebera e a seus princípios morais, tentou rebelar-se, negando-se a obedecer-lhe. Ramon, porém, confessara-lhe saber tudo a seu respeito e que, se ela não fizesse a vontade dele, denunciaria seu paradeiro a quem pudesse interessar. Assustada e não desejando que a encontrassem naquelas condições, Flor submeteu-se. Vez por outra, em seus momentos de solidão e de introspecção, Caroline lembrava-se do seu ideal de felicidade, das suas esperanças no futuro, e uma profunda melancolia dominava. Como estavam distantes aqueles tempos de tranquila aventura ao lado de Gaston, quando se sentia segura e amada sob os cuidados de Annette. Revia o lar paterno, o parque de doces recordações, as brincadeiras ingênuas da infância, as atenções do primo, seu carinho, seu amor. Recordava-se do baile no Paço Real, o encontro com aquele que iria produzir uma mudança tão profunda em sua vida. O amor invadira-lhe o coração e sentira-se ligada a Rodrigo Hernandes por laços indissolúveis. Estava assim entregue a antigas lembranças, quando alguém entra em seus aposentos. Era Ramon, que vinha à sua procura. A noite estava prestes a cair. As primeiras sombras já envolviam o ambiente, tornando tudo irreal, na penumbra que se fizera. Ramon aproximou-se, inquirindo: "O que fazes no escuro? Por que não mandaste acender as luzes?" Flor estava sentada defronte de uma janela e olhava a cidade que se estendia a seus pés. As primeiras luzes começavam a surgir aqui e ali e as estrelas apareciam no céu cor de anil. Não percebi as horas passarem, Ramon, desculpou-se. Acomodando-se ao lado dela, ele indagou: "Em que meditavas assim tão profundamente?" Abanando a cabeça, ela respondeu, evasiva: "Nada de importante. Sentei-me aqui para repousar e acabei cochilando um pouco." "E tu, que fizeste durante toda a tarde?" Lembrando-se do motivo que o trouxera até ali, Ramon explicou: "Andei pela cidade entregue a meus afazeres. Sabes que nossa situação não é das melhores e perdi grande soma no jogo. Preciso conseguir recursos urgentemente." Flor permaneceu calada, enrijecendo-se. Sabia, por experiência, que Ramon não a procurara à toa, deveria ter um bom motivo e esse preâmbulo mostrou que ela não se enganara. Aguardou. Discretamente, ele a observava analisando o efeito de suas palavras. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Como ela não tivesse demonstrado a menor reação, ele prosseguiu, suspirando: "Pesa-me sobremaneira pedir-te algo, minha querida, mas não tenho outra escolha. Se não conseguir essa importância, que na verdade é uma pequena fortuna, estou perdido. Ou melhor, estamos perdidos." Como se estivesse realmente desesperado, ele parou de andar, sentou-se novamente e colocou a cabeça entre as mãos. Procurando parecer indiferente, ela perguntou: "O que desejas que eu faça?" Como se movido por uma mola, ele ergueu a cabeça. "Ah, Flor, é bem pequeno o sacrifício que te peço em troca do grande amor que te dedico." Como continuasse a olhá-lo fixamente com expressão indevassável, aguardando em silêncio, ele prosseguiu tomando-lhe as mãos nas suas. "Preciso apenas que sejas gentil com alguém que quer te conhecer." Com voz trêmula, ela murmurou demonstrando imensa amargura: "E dizes que me amas?" "Amo-te muito, Flor," ele reagiu. E depois,
sacudindo os ombros. Mas, que queres? Também preciso viver. Não sabes o quanto me custa abrir mão de ti, todavia não vejo alternativa. Esse homem está muito interessado em ti, prometeu ajudar-me financeiramente, uma vez que está muito bem colocado na corte. Além disso, não tens ideia do quanto gasto para manter esta casa, as festas, teus caprichos, os presentes que te dou. É justo que, por tua vez, também cooperes, já que o dinheiro gastamos juntos. Nunca te pedi nada, ela retrucou com os olhos úmidos de pranto. É certo, minha querida, que nada me pediste. No entanto, eu quis cercar-te de todo o conforto e luxo que merecias. E, a bem da verdade, jamais recusaste o que te era concedido pelo meu coração generoso. Flor permaneceu calada aí, acreditando tê-la convencido. Como sempre acontecia, Ramon deixou o aposento, alegando ter algumas ordens para dar aos criados. Beijou-a distraidamente e ordenou: arruma-te com esmero. Quero que esta noite te apresentes ainda mais bela. Ramon saiu satisfeito. Viera preparado para uma cena bastante desagradável, como era de praxe, porém fora mais fácil do que imaginara. Caroline continuou no mesmo lugar após a saída dele, meditando em tudo o que Ramon lhe dissera. O desconforto que experimentava antes aumentara de intensidade e um desalento muito grande a envolveu. O quanto descera. Ela pensava suspirando profundamente. Como ele se afundava arrastando-a consigo. Já não se reconhecia mais naquela mulher capaz de tamanhas baixezas. As lágrimas tanto tempo represadas umedeceram-lhe as pálpebras. Reconhecia-se cansada de tudo, desejosa de uma nova vida. Naquele momento sentiu brandaragem, como se acariciada por mãos diáfanas, a par de doce sensação de paz e aconchego. No recesso da alma, como que ouvi uma voz suave a falar-lhe ternamente. Busca repensar tuas atitudes, Caroline. Sempre é tempo de recomeçar. Não te entregues ao desalento. Procura, isto sim, refazer tua vida, reajustando teus interesses e buscando maior equilíbrio interior. Deixa esta casa, onde nada conseguirás de bom e onde só obterás infelicidade para ti e para outrem. Confia em Deus, que não te deixará ao desamparo. Essas palavras, que um anjo tutelar lhe dirigia, não eram ouvidas por ela em sua totalidade, mas como sugestão de mudança de vida que lhe competia a realizar. Sentindo-se interiormente mais fortalecida e sob novas esperanças, Caroline decidiu-se, não pensando duas vezes. Revirou seus armários até encontrar as roupas ciganas que trajava quando ali chegara pela primeira vez. Vestiu-as e, pegando apenas uma mantilha para proteger-se, sem levar nada do que era seu e que fora ofertado por Ramon, deixou aquela casa, saindo por uma porta lateral pouco usada, enquanto os criados preparavam a ceia e Ramon aguardava no salão a palestrar com alguns amigos. Ganhando a via pública, Caroline procurou afastar-se o mais depressa possível daquele local. Cobriu a cabeça com a grande mantilha de modo que não a pudessem reconhecer e estugou o passo, caminhando a esmo. Algum tempo depois, cansada de andar, afinal parou para descansar alguns momentos. Que loucura, pensou. Tudo fora tão rápido que não tivera tempo de pensar direito. Agora, já não tinha mais jeito e não poderia voltar atrás em sua decisão. Aquela hora com certeza já teriam dado pela sua falta e provavelmente a estariam procurando. Ramon não aceitaria tão facilmente assim uma derrota. Recomeçou a caminhar, agora mais lentamente. Precisava arrumar um lugar para ficar. O que fazer? Para onde ir? Os ciganos não estavam mais na cidade. Dolores fora despedir-se dela na véspera da partida. Portanto, não poderia contar com eles. Procurar algum dos amigos de Ramon, nem pensar. Não confiava neles e certamente não manteriam segredo. O único em quem poderia confiar estava morto. Seus pés doíam terrivelmente e suas pernas, desacostumadas de longas caminhadas, recusavam-se a prosseguir. Passando por um beco sem saída, estava tão exausta que se acomodou no vão de uma parede, onde já outras pessoas se abrigavam. Ajeitou a mantilha protegendo-se do ar frio da noite e começou a pensar.
Depois de muito analisar sua situação, resolveu que o melhor seria deixar Toledo. Na cidade, Ramon facilmente a descobriria e não lhe daria tréguas. E ela sabia do que esse homem era capaz quando irado. Em outra localidade, ela poderia ganhar o próprio sustento dançando e tirando a sorte das pessoas, habilidades que aprendera com seus amigos ciganos. Tendo resolvido o que fazer, adormeceu, certa de que não lhe seria difícil ganhar algumas moedas no dia seguinte, para poder viajar para longe. Capítulo 20. Uma luz nas trevas. Acordou pela madrugada sentindo frio. O corpo todo lhe doía, não acostumada ao desconforto da pedra dura. Lembrou-se do leito tépido e macio, do quarto perfumado e do aconchego das cobertas. Puxou a mantilha até o pescoço tentando se proteger do frio. Uma pequena chama ainda bruxuleava, restos de uma fogueira que alguém acendera. Uma criança chorou com fome e pediu comida. A mãe ninou e ela voltou a dormir. Um cão ladrou ao longe e ouviu-se o rodar de uma carroça, com certeza levando legumes e verduras para o mercado. Caroline fitou o céu onde as estrelas iam desaparecendo, substituídas pelas meias tintas do novo dia que surgia. Sufocou um soluço no peito dolorido. Jamais se sentira tão só e tão desamparada em toda a sua vida. Quando fugira do lar paterno, em Paris, tinha a companhia de Elisa e Isaac que, apesar de servos, lhe proporcionavam segurança. Também possuía uma regular quantia em moedas e joias para seu sustento, além de malas com roupas, objetos de tocador e tudo mais que se fizesse necessário. Novamente, por circunstâncias alheias à sua vontade, tivera necessidade de deixar os cômodos que ocupava em Toledo, mas logo encontrara a cigana Dolores, que a levara para o acampamento, tranquilizando-a quanto ao futuro. Era com imenso carinho e gratidão que se lembrava daqueles meses alegres e despreocupados na companhia dos ciganos. Agora, porém, a situação era outra. Já não poderia contar com a ajuda dos ciganos, que haviam partido em busca de outras plagas, nômades que eram por temperamento. Dolores lhe confidenciara que, desta vez, partiam por temer o tribunal do Santo Ofício. Os inquisidores os vigiavam e não se sentiam seguros em parte alguma. Suspirou profundamente. O que seria dela dali por diante? Chegou a lamentar ter abandonado o teto de Ramon, onde nada lhe faltava. Intimamente, contudo, sabia que agira corretamente e que Deus não a desampararia. Aos poucos o movimento foi aumentando. Os outros mendigos já estavam acordando e cada qual tomava seu rumo, uma vez que não poderiam ali permanecer durante as horas do dia, com risco de serem escorraçados pelos soldados. Alguém lhe ofereceu um pedaço de pão duro, que ela aceitou, pois estava faminta. A exemplo dos companheiros de infortúnio, ela também se levantou. Ali, naquele local, poderiam permanecer somente no período noturno. Com o bulício e a movimentação do povo, fazia-se necessário tomar um outro rumo. Precisava tomar uma resolução. O que fazer? Essa pergunta martelava em seu cérebro. Lembrou-se do dono da taberna, que sempre fora gentil com ela. Não se negaria a empregá-la novamente como dançarina, tinha certeza. Não, era impossível. Ramon a descobriria facilmente naquele lugar. Pensando, pôs-se a perambular pela cidade, como se conduzida por mãos invisíveis. Nas imediações do mercado, parou. Sentia-se exausta. Sentou-se de uma pedra para descansar o corpo dolorido e as pernas desacostumadas de longas caminhadas. O movimento de feirantes e de compradores era grande. Resolveu que aquele seria um bom local para exercer suas atividades. Escolheu um ponto que lhe pareceu interessante e, respirando fundo, muniu-se de coragem para abordar os transeuntes. A cada um que passava ela interpelava com sorriso sedutor. Senhora, desejas saber o futuro? Senhor, deixa-me ler o futuro em tuas mãos. Contudo, as pessoas passavam sem lhe dar atenção. Havia muitas horas que estava tentando ganhar algum dinheiro. Em suas mãos, 2 míseras moedas que alguém atirara a título de esmola e que fizeram com que o sangue lhe afluísse ao rosto, em face de humilhação.
o desalento começara a assenhorear-se do seu íntimo. Nada a comer o dia inteiro, a não ser aquele pedaço de pão duro que alguém lhe dera por piedade, e sentia-se fraca. O sorriso apagara-se em sua boca e os olhos demonstravam receio e insegurança quanto ao futuro. Não obstante, tentando manter-se corajosa, reagiu, pensando: não tem importância. Amanhã recomeçarei novamente e, quem sabe, terei melhor sorte. Talvez se eu dançasse atrairia mais interessados. É o que farei amanhã. Com as 2 moedas comprou um pedaço de pão e uma fruta. Em seguida procurou um local para poder se abrigar durante a noite. Quando percebeu, estava próximo daquele beco sem saída onde passara a noite anterior. Para lá se dirigiu e ajeitou-se o melhor que pôde. Na manhã seguinte, logo cedo, pôs-se a caminho do mercado. Acomodou-se no mesmo ponto que escolhera na véspera e se dispôs a trabalhar pelo seu sustento. Procurou arrumar as roupas algo amassadas, passou os dedos pelos cabelos, penteando-os, e dispunha-se a dançar e cantar, já que não tinha um acompanhante que tocasse a melodia para ela, quando uma ideia passou pela sua mente. E se alguém a reconhecesse? A região do mercado era frequentada por pessoas de todas as classes sociais. Resolveu que seria melhor apenas oferecer-se para ler a sorte. Seria mais seguro. Aquele dia, contudo, transcorreu como o anterior. As pessoas passavam apressadas, indiferentes e arrogantes. Quando não, faziam-lhe gracejos que a deixavam ruborizada. Nesse dia nenhuma moeda viera parar em suas mãos e ela sentia-se faminta, pois a alimentação frugal da noite anterior fora insuficiente. Com as lágrimas prestes a descer pelo rosto, mas não querendo desanimar, ela pensou que o dia seguinte seria melhor. Os dias seguintes transcorreram da mesma forma. Caroline, para não morrer de fome, mendigava alguma coisa para comer, no mercado. Algumas pessoas lhe davam, outras a escorraçavam sem piedade. Dormia entre os mendigos e agora a pedra já não lhe parecia tão dura. Certo dia foi particularmente difícil e Caroline encontrava-se no limite das suas forças. Lutando para não deixar as lágrimas rolarem pelo rosto, ela consolava-se pensando que no dia seguinte as coisas iriam melhorar. Estava extremamente enfraquecida e com dificuldade para caminhar. Contudo, reunindo as energias que lhe restavam, levantou-se para deixar o local. O dia estava prestes a terminar e a noite se avizinhava. Nesse momento, Flor viu um cavaleiro distinto que se aproximava. Numa última tentativa, repetiu sua cantilena automaticamente, sem levantar os olhos. Permite-me ler tua mão, senhor. Flor conhece o presente, o passado e o futuro das pessoas. Repetiu inconscientemente, imitando a cigana Dolores. O homem que passava defronte a ela, ouvindo-a, estacou gentil e, tirando da algibeira algumas moedas, estendeu a mão para entregá-las, dizendo: não, minha boa mulher, não é preciso. Toma estas moedas e compra algo para ti. Tinham sido as primeiras palavras delicadas e gentis que ela ouvira naqueles últimos dias. Ao mesmo tempo, a voz lhe parecera estranhamente familiar e Flor levantou a cabeça para agradecer. Levou um susto e sufocou um grito na garganta, murmurando: Dom Rodrigo. Surpreso, o cavaleiro perguntou, intrigado: Conheces-me? Caroline perdera a voz em face da emoção do momento. Como a cigana permanecesse calada e de cabeça baixa, envergonhada, ele fitou-a mais atentamente. Sob as roupas vistosas ele viu uma bela mulher. Acercando-se mais, retirou a mantilha que lhe cobria a cabeça, deixando o rosto a descoberto, enquanto os cabelos se espalhavam pelos ombros, iluminados pelos últimos raios de sol. Caroline. Não pode ser. Mas, és tu mesma? Perguntou ele sem poder acreditar no que via. Ralada de humilhação e de vergonha, ela levou as mãos ao rosto, desatando a chorar convulsivamente. Perplexo, o duque, pois era ele mesmo, não sabia o que pensar. Mas, por que manobras do destino te encontro aqui, em Toledo, vestida de cigana, quando sempre te acreditei casada e feliz, na França? Com a voz embargada pela emoção,
Ela conseguiu balbuciar. É uma longa história. Nesse instante, como consequência do choque emocional e do estado de fraqueza física, Caroline cambaleou e o Duque de Alcalá susteve nos braços, percebendo que as condições dela eram bem precárias. Não importa. Terás muito tempo para me colocar a par dos acontecimentos, afirmou. E, fazendo uma pausa, perguntou. Onde moras? Caroline balançou a cabeça negativamente, constrangida. Em lugar nenhum. Então, vem comigo. Delicadamente tomou-a pelo braço, tentando conduzi-la para a carruagem, que aguardava ali perto. Juntando o resto de orgulho que lhe restava, ela recusou-se. Não. Agradeço-te a generosidade e, acredita, foi muito bom rever-te. Contudo, tenho outra vida diferente agora e lamento que me tenhas encontrado somente em tais circunstâncias. Deixa-me seguir meu caminho. Suplico-te, porém, que não digas a ninguém que me encontraste. Com firmeza, ele retrucou, incisivo. Não sejas tão orgulhosa. Acreditas mesmo que te deixaria ir embora no momento em que te encontrei? Estás fraca e pareces adoentada. Vem comigo até minha residência e tratarei de ti. Fez uma pausa e prosseguiu, tentando convencê-la. Quando estiveres bem e desejares seguir teu caminho, não te impedirei. És livre para fazer o que quiseres. Ela fitou-o com atenção redobrada. Vendo aquele rosto tão querido, e escutando aquelas palavras que tanto ansiara ouvir, sentia-se recompensada por todo o sofrimento. Percebendo que não tinha outra saída e que não lograria dissuadi-lo, ela o acompanhou. Na verdade, intimamente, era tudo o que desejava da vida. Ouvindo rodar da carruagem nas pedras da rua, acomodada entre macias almofadas, Caroline pensava. Como o destino é engraçado. Que poder controla as nossas vidas de forma que os acontecimentos ocorram à nossa revelia. Tanto que o procurei sem jamais lograr encontrá-lo, e revejo-o agora, quando já havia perdido as esperanças. Suspirou, fechando os olhos e recostando-se nas almofadas, feliz. O trajeto até o Palácio de Alcalá foi feito como num sonho. Conduzida pela mão do seu acompanhante, Caroline foi introduzida na residência. Deslumbrada com a beleza e o bom gosto da ornamentação em estilo mourisco, ela admirava as portas e janelas rendilhadas, os jardins que entrevia à distância, as abóbadas e colunatas, o piso de mosaico, as cortinas esvoaçantes. Suspirou, anotando mentalmente que jamais vira nada igual em toda a sua vida. Ao adentrar em um salão, Caroline viu uma senhora de beleza serena e gestos aristocráticos, que caminhava ao encontro deles. Vestindo um belo traje ao gosto árabe, aproximou-se e Caroline sentiu imediata simpatia por ela. Cabelos grisalhos e lisos, puxados para trás, seus traços regulares lembravam em muitos do homem que tinha a seu lado. Com uma mesura ele fez as apresentações. Minha mãe, esta é uma amiga, Caroline, e ficará hospedada em nossa casa. A jovem condessa encontrava-se infinitamente constrangida pela sua aparência. As roupas velhas e surradas, de cores berrantes, destoavam profundamente daquele ambiente requintado. Ralada de vergonha, ela inclinou a fronte. A gentil dama, todavia, não deu demonstração de ter notado nada de diferente nela. Acercou-se, tomou-lhe as mãos e, com voz suave, falou. Seja bem-vinda em nossa casa, minha filha. Os amigos de meu filho são também meus amigos. Bateu palmas e, imediatamente, surgiu uma criada. Yasmin, prepara os aposentos para a nossa hóspede. Dom Rodrigo conduziu Caroline para as instalações que lhe foram destinadas, deixando-a entregue aos cuidados da serva. Os quartos amplos e arejados eram ricamente decorados ao estilo oriental. No centro de um deles, havia uma piscina de água cristalina e perfumada, onde ela banhou-se com satisfação. Em seguida, vestiu um belo traje que a criada depositara sobre o leito, em tonalidade lilás e com detalhes em dourado. Calçou sandálias douradas e penteou os bastos cabelos, colocando um véu sobre eles. Mais reanimada após o banho, mirou-se num grande espelho.
Gostou do que viu refletido. Conquanto houvesse emagrecido bastante nos últimos dias e apresentasse um ar abatido, o rosto limpo, os cabelos lavados e escovados, a indumentária elegante, fizeram com que suspirasse de íntimo contentamento. Fazia apenas uma semana que fugira da casa e da companhia de Ramon de Oviedo, mas parecia-lhe um século. Lá, banhava-se com certa regularidade, apesar de não ser costume da época. Usava belos trajes que Ramon escolhia especialmente para ela e que encomendava no exterior. Cobria-se de joias e ornamentos que a tornavam ainda mais atraente. Contudo, sentia-se sempre como se a sujeira moral houvesse se impregnado nas roupas e no corpo. Agora não. Olhando-se no espelho, sentia-se limpa e livre. Uma névoa atoldou-lhe a visão. Lembrar-se de Ramon de Oviedo não lhe fazia bem. Na verdade, reconhecia-se extremamente cansada e necessitando de repouso. Mais tarde Rodrigo veio vê-la, cheio de cuidados. Caroline desculpou-se por não descer para a ceia. Não te preocupes, Caroline. Já contava com isso e mandei que te trouxessem a refeição aqui mesmo. Ah! Já está chegando, disse, vendo a criada que entrava com uma bandeja, e colocou sobre uma pequena mesa. Caroline comeu com prazer, sob o olhar solícito do seu acompanhante. Terminando, fitou-o com carinho, afirmando: Não sei como te agradecer tanta gentileza, Rodrigo. Ele impediu que ela prosseguisse, asseverando: Nada tens a me agradecer. Sinto prazer em ter-te ao meu lado. Agora, precisas repousar. Vou deixar-te, desejando que tenhas bons sonhos e uma noite tranquila sob o meu teto. Assim dizendo, retirou-se, deixando Caroline entregue a si mesma. Yasmin ajudou a se despir e, dentro em pouco, estava no leito, aconchegada em perfumados lençóis de seda. Não pôde deixar de pensar na diferença entre as noites que passara ao relento e esta. Fora realmente providencial ter deixado a casa de Ramon. Com a cabeça acomodada em macios travesseiros, suspirou feliz e adormeceu pensando: Que sorte eu tive! Em nenhum momento, lembrou-se da voz suave e persuasiva que a aconselhara a tomar outro destino. Em nenhum momento, pensou que devia o seu bem-estar ao trabalho incansável e paciente de amigos dedicados da espiritualidade, que envidavam todos os esforços para recambiá-la a uma vida melhor. Não se lembrou que, premida pelo desespero, suplicara a ajuda do Pai, que, bom e misericordioso, concedera-lhe o amparo necessário, através de seus mensageiros. Espírito rebelde, ainda teria muito que aprender, e somente o longo trabalho dos séculos poderia dar-lhe a consciência das realidades maiores e a confiança que advém da fé na soberana vontade de Deus. Capítulo 21. Nova vida. A partir daquele dia, uma nova vida iniciou-se para Caroline. Na manhã seguinte, despertou experimentando enorme fraqueza. Como se o seu organismo só agora reagisse, sentindo-se em segurança, caíram-lhe as defesas orgânicas e, por muitos dias, manteve-se recolhida ao leito sem condições de se levantar. Insidiosa febre surgiu, talvez como consequência das noites que passara ao relento, não acostumada à aragem noturna. Por muitos e muitos dias, o duque velou a sua cabeceira, preocupado com o estado de saúde da querida hóspede. Extremamente pálida e abatida, Caroline perdera o apetite, alimentando-se de maneira insuficiente, não obstante as instâncias do gentil e dedicado enfermeiro. Recusava, porém, qualquer alimentação, passando o dia com uma fruta, uma copa de refresco ou um caldo reconfortante. A par disso, secreta melancolia passou a minar-lhe o íntimo, toldando-lhe olhar com um véu de perene tristeza. Na verdade, Caroline sofreu horrivelmente. Agora, que reencontrara aquele que representava o ideal dos seus sonhos de mulher e em quem colocara suas mais caras esperanças, sentia medo. Relembrando o que fora sua vida até então, desde que deixara o lar paterno e o tálamo conjugal, sentia-se morrer de vergonha e humilhação. Como pudera descer tanto? Ao lado desse homem bom e generoso, de caráter íntegro e moral ilibada, percebia mais ainda a distância que permeava entre ambos. Rodrigo Hernandes nunca lhe fizera perguntas,
mantendo sempre uma atitude de discrição e respeito. Contudo, ela não ignorava que, algum dia, teria que contar-lhe toda a verdade. E nesse dia ela o perderia para sempre. Por essa razão vivia em sobressalto, temendo esse momento em que as explicações seriam inevitáveis. Todavia, como ele não tocasse no assunto, parecendo completamente despreocupado, com o passar dos dias Caroline foi se tranquilizando. A sua natureza jovem e forte reagiu satisfatoriamente e, entrando em franca convalescença, ela deixou os aposentos passando a transitar pelo palácio em companhia de Rodrigo, ou de sua mãe, a duquesa Zulema, quando os deveres obrigavam a deixar o lar. Encantada com tudo o que via, Caroline sentia-se muito feliz. O ambiente perfumado, onde se queimavam ervas odoríferas em tripés postados nos cantos dos aposentos, aliado à beleza da arquitetura e à serena tranquilidade dos anfitriões, agia beneficamente sobre sua sensibilidade vibrátil, proporcionando-lhe dias de serenidade e paz como nunca sentira antes. A personalidade cativante dos hospedeiros, a conversação variada, nunca resvalando para a futilidade e a maledicência, mantendo-se sempre em assuntos sérios, conquanto interessantes, causavam-lhe agradável surpresa. Desacostumada a esse tipo de diálogo, no início estranhou. Seus pais e tutores, sempre envolvidos em festas, somente faziam comentários e contavam histórias picantes da aristocracia, não raro decaindo para a maledicência. Na residência de Ramon de Oviedo, também não era diferente o comportamento dos convidados, agravado com a licenciosidade e a moral duvidosa dos seus frequentadores. Mas, não era só isso. Existiam razões muito mais profundas para que Caroline se reconhecesse tão satisfeita e em paz. O ambiente do palácio, todo em estilo mouro, a presença de Dom Rodrigo Hernández, companheiro de encarnações passadas, que ela inconscientemente reconhecia amar com todas as forças da alma e de quem estivera separada por longo tempo, em virtude de ações deletérias por ela própria praticadas, levaram seu espírito imortal a evocar outras épocas de um passado distante, quando fora feliz. Dos refolhos da alma, adormecidas lembranças despertavam e essas reminiscências tinham raízes no século VI, quando, na cidade de Ravenna, na Itália, fora a esposa de Agar, oficial do exército bizantino sob as ordens do ilustre general Belisário, durante o império de Justiniano. E então Caroline sentia-se serena e feliz, como se houvesse voltado no tempo e fosse novamente Tamara, que se casara com Agar, esse mesmo Rodrigo Hernández da atualidade, com quem fora tão ditosa. Na verdade, ela não se lembrava de ter vivido antes, contudo as sensações e emoções vivenciadas naquela época eram muito fortes. Atravessavam o tempo e o espaço para ressurgirem na forma de imenso júbilo ante a situação que se apresentava. Com o transcorrer dos dias, passou a apreciar cada vez mais os serões em família, quando a duquesa Zulema e o filho entreteciam conversas com raro brilhantismo. Discorriam sobre filosofia, arte, astronomia, literatura e história, muito aprendendo Caroline com tudo o que diziam. Certa tarde, recostada num banco ao lado de Rodrigo, enquanto trocavam ideias sobre diversos assuntos, Caroline viu a duquesa Zulema, que, um pouco distante, numa das aleias do extenso jardim, dava ordens para um criado. Comentou: "A duquesa Zulema é uma mulher extraordinária, Rodrigo, e a cada dia que passa mais a admiro." Olhando na direção que Caroline indicava, Rodrigo fitou a mãe e seu semblante iluminou-se de amor. "É uma mulher realmente notável e de muita fibra. Já sofreu muito e sua vida não foi sempre essa tranquilidade que vês agora." Interessada, a jovem dama pediu, sorridente: "Ah, conta-me. Estou muito curiosa pois, apesar da afetividade que vos une, percebo-vos muito diferentes." O duque concordou, continuando: "É verdade. Minha mãe é sarracena, como já deves ter percebido, e teve que lutar muito para unir-se a meu pai." Fez uma pausa aí, como se estivesse a lembrar dos fatos, prosseguiu: "Meu pai era um jovem fidalgo do exército espanhol. Certa vez, guerreando os muçulmanos,
Conheceu minha mãe e apaixonou-se por ela. Trouxe-a como escrava para a Espanha, mas o amor deles era tão grande que, em pouco tempo, não desejava outra coisa senão torná-la sua esposa. Naturalmente, a família foi contra, mas casaram-se assim mesmo. Extremamente radicais, os familiares não aceitaram essa união e, por muitos anos, estiveram isolados dos parentes, o que os fazia sofrer muito. Muito tempo depois, meu avô ficou gravemente doente e mandou chamar meu pai. Sentindo a morte chegar, não queria partir sem se reconciliar com o único filho e sem conhecer e abraçar o neto. Ficou muito feliz e morreu tranquilo ao saber que a nora muçulmana se convertera à fé cristã. É uma história muito linda, Rodrigo. A partir de agora, minha admiração e respeito pela senhora duquesa aumentaram ainda mais. E teu pai? Faleceu alguns anos depois. Mas, enquanto viveu, jamais os vi separados ou terem qualquer desentendimento. Foram muito felizes e, por isso, minha mãe jamais se recuperou totalmente da sua perda. Nada comenta, mas percebo que sente muito a falta do companheiro. Posso bem compreendê-la. A saudade de quem se ama é muito dolorida. Caroline percebeu que Rodrigo a fitava intensamente e corou. Num gesto cheio de ternura ele tocou os cabelos dela indagando com voz compassada. Já sentiste a dor de perder alguém? A essa pergunta Caroline corou ainda mais, sentindo o sangue afluir-lhe ao rosto e balbuciou num fio de voz. Sim. Os olhos do senhor de Alcalá se toldaram por instantes e falou, como que se desculpando. Que tolo sou. Estás separada do teu conde Gaston de Vernon e com certeza sentes muito a sua falta. Como se tivesse sido picada por uma cobra, ela gritou. Não. Depois, percebendo que se cedera e que seu interlocutor estranhara sua reação, completou. Não. Não se trata disso, Rodrigo. Contudo, ainda não estou preparada para contar-te tudo. Tens sido bom e tolerante comigo, nada perguntando e respeitando meu silêncio. Tem um pouco mais de paciência e logo saberás a verdade. Ele tomou-lhe as mãos delicadamente, afirmando sereno. Não te inquietes, Caroline. Não tocarei mais no assunto. Quando sentires vontade, falarás espontaneamente. Perdoa se toquei numa ferida ainda não cicatrizada, mas foi sem intenção, acredita. És muito generoso, Rodrigo, e não mereço tua amizade. Temo que, quando te inteirares da verdade, esse afeto se transforme em desprezo, murmurou sob intensa emoção. Não temas. Saberei compreender-te e aceitar-te como és. Como sua mãe se aproximasse, mudaram de assunto e, logo em seguida, demandaram o interior, para se prepararem para a refeição da tarde. Com o passar dos dias, a convivência fez com que os laços afetivos fossem se estreitando. Aquele sentimento que aflorara num baile na corte de França, que fora repentinamente sufocado por circunstâncias alheias à vontade de Caroline e de Rodrigo, mas que tinha raízes profundas no pretérito, agora revigorava-se de minuto a minuto. Aproveitavam todos os momentos para ficarem juntos. Divertiam-se passeando pelos formosos jardins do palácio, cavalgando, ou simplesmente conversando, fosse nas varandas perfumadas por plantas trepadeiras que se enrodilhavam nas colunatas, fosse no aconchego da sala, ao calor do fogo aceso na lareira nos dias mais frios. E, quando o duque tinha que viajar para atender a seus múltiplos interesses, Caroline definhava de saudade, tanta falta a sentia da presença daquele a quem amava acima de tudo no mundo. Quando isso acontecia, então, punha-se a conversar com a duquesa Zulema. Queria saber tudo sobre a vida dele. Como fora em criança, o que mais gostava, os fatos mais interessantes da sua vida, enfim, tudo que pudesse dar uma ideia mais clara sobre sua vida passada. Como se assim se sentisse mais ligada a ele, mais próxima. Com sorriso cativante, pacientemente Zulema fazia-lhe todas as vontades. Era-lhe, de resto, gratificante poder falar do filho que idolatrava, e o fazia com muito agrado. Em pouco tempo, Caroline já sabia tudo de importante sobre a vida do seu amado Rodrigo.
O amor por ele uniu-as e uma amizade sincera e carinhosa nasceu entre ambas, para a alegria de Caroline. Certa ocasião conversavam num terraço. A temperatura estava amena e agradável e o céu sem nuvens. Recostadas em macios coxins de seda, bebericavam um refresco, servindo-se de quando em vez de algumas frutas açucaradas, que o servo colocara numa mesinha ao alcance da mão. Um pouco afastadas, duas servas tocavam alaúde e a melodia romântica fez com que Caroline enviasse um pensamento a Rodrigo, tão longe. Soltou um longo suspiro que não passou despercebido a nobre dama a seu lado. Com terno olhar Zuleima comentou. A julgar pelo suspiro e pelo olhar perdido ao longe, tens o coração distante daqui. Ah! Querida duquesa, esta linda canção me emocionou muito. Fez uma pausa e indagou. A propósito, tens tido notícias de Rodrigo? Será que sua ausência perdurará por muito tempo ainda? Não, acalma-te. Creio que hoje ou, o mais tardar, amanhã, deverá retornar. Espero que tenhas razão, senhora. Sinto muito a falta dele. Rodrigo tem uma personalidade cativante e preenche todo o tempo quando está presente, respondeu, corando, ao perceber que a outra notara seu interesse pelo filho. Tenho certeza de que ele pensa da mesma forma a teu respeito, afirmou Zuleima. Achas mesmo? Tornou Caroline com os olhos brilhando. Sem dúvida. Pelo que pude observar, meu filho te estima muito. E meu coração de mãe jamais se engana. Ah! Que bem me fazem estas palavras. Mas, ele alguma vez fez-te confidências a meu respeito? Não. Meu filho é muito reservado e jamais tocou no assunto comigo ou com quem quer que seja, posso assegurar-te. Porém, tenho observado que ele está diferente, mais alegre e mais feliz. Dize-me, duquesa, Rodrigo já amou antes? Nunca me falaste sobre isso. Bem, talvez porque não tenha achado necessário. Também nunca me perguntaste. Muitas mulheres passaram pela vida de meu filho, mas nenhuma significou grande coisa. Foram interesses passageiros e sem grande profundidade. E agora? Perguntou a jovem, ansiosa. Agora percebo que é diferente. Rodrigo demonstra um entusiasmo que nunca vi antes. Que o Senhor o proteja. Essas últimas palavras Zuleima proferiu com leve entonação de tristeza, que não passou despercebida a sua interlocutora. Por que dizes isso? Temes algo, senhora? A duquesa meditou por alguns instantes, como se estivesse estudando a conveniência ou não de dizer alguma coisa. Afinal, resolveu-se. Na verdade, sim. Tenho tido pressentimentos, minha cara Caroline, e temo pelo futuro de meu filho. Fez uma pausa, depois continuou, medindo bem as palavras. Gosto muito de ti, Caroline. Aprendi a apreciar-te nesse tempo que estamos juntas, e, além disso, sinto que não é a primeira vez que nos encontramos. Mas, por favor, prossegue. Mas, não sei se és a mulher para Rodrigo, minha filha. Preocupa-me o fato de que pouco conhecemos da tua vida anterior. A maneira como entraste nesta casa falava de uma vida difícil e tumultuada. É natural, pois, que uma mãe se preocupe, concluiu, justificando-se. Profundamente angustiada e temerosa, Caroline ouvia as ponderações da outra. Sabia que a sua hospedeira tinha razão. Durante todo esse tempo, não tivera coragem para falar sobre o seu passado. Percebia que era uma necessidade urgente, mas ainda não estava preparada. Não ignorava que Zuleima guardava que ela explicasse tudo e lhe acalmasse os receios, todavia sentia-se tolhida interiormente. Só conseguiu balbuciar. Compreendo. Senhora duquesa, se desejares, hoje mesmo deixarei esta casa. Não quero causar problemas. Meneando a cabeça, a Sarracena prosseguiu. Não, Caroline, não. Não se trata disso e nem resolveria o problema. Rodrigo te estima e está muito feliz, mais do que jamais esteve. Se partires, ele não se conformará e irá a teu encalço. Não, isso não resolve nada. Mas, então... Gaguejou Caroline. O que posso fazer?
também deseja a felicidade dele. Com sorriso melancólico, a mulher fitou Caroline afirmando com tranquila resignação: nada. Meu povo tem uma maneira muito especial de encarar os acontecimentos. Acreditamos que tudo já está escrito e que temos que cumprir nosso destino. Portanto, o que Deus, ou Alá, tiver nos reservado acontecerá por certo. Só nos resta esperar. Capítulo 22. Confissão dolorosa. No palácio de Alcalá a vida transcorria em suave tranquilidade. Caroline gozava de uma felicidade que nunca sentira antes. A atmosfera do palácio, a presença profundamente benéfica da duquesa Zulema, o sentimento que nutria por Rodrigo, tudo transformava sua existência num oásis de paz. O duque retornara de sua viagem e o sol parecia ter entrado em seus domínios. Trouxera 1000 presentes, joias, tecidos luxuosos, objetos de tocador, perfumes e muitas outras coisas, para ambas. Porém, o que mais agradara a Caroline fora um cãozinho branco que mais parecia uma fofa e macia bola cheia de pelos. Imediatamente apaixonou-se pelo animalzinho. Alguns dias foram gastos colocando em dia as novidades. Caroline desejava saber onde estivera, o que fizera e com quem conversara. O mesmo acontecendo com Rodrigo, que perguntou, terno: o que minhas 2 damas preferidas fizeram durante minha ausência? Nada. Ou melhor, falamos de ti, respondeu Caroline, encabulada. De mim? Não achastes nada mais interessante para fazer nesses dias? Deve ter sido terrivelmente enfadonho, então. Na verdade, não. Tua vida passada me era totalmente desconhecida, Rodrigo, e a senhora duquesa prestou-se gentilmente a informar-me. Curiosa. Quando estimamos alguém, Rodrigo, desejamos saber tudo sobre o ser amado. Caroline corou ao dizer essas palavras, que expressavam ingênua sinceridade, e percebeu que o rapaz a fitava profundamente. Seu olhar sério a incomodou e ela compreendeu claramente o que ele estava pensando, isto é, que nada sabia sobre a vida dela. A hóspede percebeu, também, que não poderia esconder por mais tempo o seu passado. Estava chegando a hora em que teria de contar tudo a seu protetor. O medo de perdê-lo fez com que seu coração se confrangesse. Notando seu conflito íntimo, Rodrigo falou com ternura. Porque teus olhos se toldaram como se a noite estivesse a descer substituindo o dia. Não te preocupes tanto, minha querida. Assim dizendo, ele passou a mão suavemente sobre seus cabelos e beijou-lhe as mãos trêmulas. Quero-te muito bem, sabes disso, afirmou ele. Escondendo o rosto em seu peito, ela sufocou um soluço, murmurando: tenho tanto medo de te perder. Fico aflita só em pensar que isso possa acontecer. Parece-me que já te perdi algum dia, em algum lugar, e que isso tirou-me a razão. Não te aflijas sem motivo. Ignoro o que aconteceu de tão grave no teu passado que não possas contar-me. No entanto, seja o que for que tenha ocorrido, farei tudo o que puder para ajudar-te. Confia em mim, Caroline. Nesse exato momento, o capitão da guarda entrou na sala. Senhor, perdoa minha intromissão, contudo tenho algo de urgente a comunicar-te. Fala, Hassan. Um dos homens da guarda notou novamente alguém nos espionando. Ao ouvir essas palavras, Caroline levou um susto, pulando da cadeira. Rodrigo, o que se passa? Perguntou aflita. Notando que a jovem se assustara, o duque tratou de tranquilizá-la. Nada com que devas te preocupar, Caroline. Coisas de rotina. Pedindo licença, afastou-se com o capitão, fechando-se com ele numa sala onde ninguém poderia escutar o que diziam. Esse incidente, todavia, fez com que a jovem dama sentisse uma certa insegurança. Mas, como nos dias seguintes nada acontecesse, acabou se esquecendo do fato. Alguns dias depois, receberam a visita de várias pessoas no palácio de Alcalá. De outras vezes, já notara a presença dessas mesmas pessoas, mas, acreditando que dizia respeito a assuntos particulares do duque, não deu maior importância ao acontecimento. Normalmente, Caroline evitava as reuniões sociais que ocorriam no palácio.
Pela sua situação, preferia ficar em seus aposentos ou passear nos jardins, para não correr o risco de ser reconhecida, sendo sua vontade respeitada pelos donos da casa. Nesse dia, como estivesse na sala palestrar com a duquesa Zulema, não pôde se esquivar a tempo e foi apresentada aos visitantes, que iam chegando aos poucos e integrando-se ao grupo. Caroline notou que deviam se conhecer muito bem, percebeu mesmo que parecia existir um vínculo unindo todos eles. Seus olhares, os apertos de mão, eram diferentes, como se houvesse uma cumplicidade latente envolvendo todo o grupo. Sentada um pouco afastada, ela observava-os um a um. Eram estranhos e ao mesmo tempo tão iguais. Havia entre eles a mesma singeleza de trajes, a mesma simpatia e seriedade. A conversação mantinha-se amena e agradável, a exemplo do que acontecia com a duquesa e seu filho, jamais resvalando para o fútil ou trivial. Caroline estudava a conveniência de permanecer ou não na sala, contudo a curiosidade era mais forte que a precaução. De resto, não via em qualquer daquelas criaturas razões para temor. Quando todos já estavam reunidos, o anfitrião convidou-os a passarem para uma outra sala, que raramente era usada, anotou mentalmente a jovem. Nesse recinto existiam muitas cadeiras, colocadas em semicírculo. Na frente, uma mesa recoberta por preciosa toalha de renda branca, onde se viam alguns pergaminhos. O Duque de Alcalá iniciou a reunião convidando os presentes a orarem ao Senhor. Ele mesmo dirigiu as orações, improvisando com palavras de tocante singeleza, mas de profundo significado, em que suplicava o amparo de Deus para todos ali reunidos. Em seguida, uma das damas dirigiu-se à frente e, tomando de um alaúde, que Caroline não notara e que repousava sobre uma das cadeiras desocupadas, a um canto, executou suave melodia que a sensibilizou até as lágrimas. Os demais acompanharam cantando juntos e a música pareceu envolvê-los em vibrações amoráveis e dulcificantes. Aos últimos acordes da melodia, Rodrigo Hernandes levantou-se e, dirigindo-se para a mesa, apanhou um dos pergaminhos ao acaso e leu um texto do Novo Testamento. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Perpassando o olhar sereno pela pequena assembleia, o duque pôs-se a comentar o texto evangélico lido, com palavras claras e objetivas, expondo conceitos novos para Caroline. Falava ele da simplicidade e pureza do Cristo, que todos devemos almejar, fugindo do luxo e da ostentação que a Igreja Católica era detentora. Pregava a volta ao cristianismo das primeiras horas, quando o mestre falava sem se preocupar com templos, rituais e vestuários faustosos. A Jesus bastava o aconchego da natureza e a presença da multidão de necessitados para que o verbo, vazado em claridades imorredoras, se fizesse ouvir. O Senhor nos convida ao seu reino de luz. Para isso, porém, faz-se mister que soframos por amor a Ele, que enfrentemos os problemas da vida com coragem e fé, sem desânimo e sem esmorecimento. Seu jugo é suave porque só exige amor como paga pela ajuda que recebemos, e seu fardo é leve porque, ao seu lado, enfrentaremos todos os obstáculos, que se nos parecerão menores e mais suportáveis. Especialmente nesta época, de tão terríveis provações para o nosso povo, quando somos perseguidos, torturados, espoliados e mortos, em nome do Cordeiro de Deus, faz-se mais necessário o nosso exemplo de dignidade e de fé. Quando a dificuldade nos visite o lar, quando as trevas se fizerem mais densas, testemunhemos nosso amor pelo Cristo, morrendo se preciso for, com coragem e determinação, como os primitivos cristãos que perdiam a vida nas garras das feras do circo romano, sem gemidos e sem maldições, abençoando os seus algozes. Que o Senhor da vida nos ampare e proteja para que não desfaleçamos no cumprimento do dever e que nos momentos de maior provação saibamos honrar o seu nome. Amém. E assim, com simplicidade e sem qualquer pompa, deu por encerrada a reunião. Logo em seguida os criados serviram vinho e pão. A reunião tornou-se menos formal e a conversa generalizou-se.
experimentavam todos viva emoção e comentavam as palavras que haviam sido proferidas pelo anfitrião, relacionando-as com a profunda insegurança e temor que sentiam quanto ao futuro. No entanto, grande paz inundava seus corações após o comentário evangélico. Sentiam-se revigorados em sua fé e prontos para qualquer eventualidade. Caroline estava surpresa. Não entender o que estava acontecendo. Menos ainda quando começaram a falar sobre pessoas que lhe eram absolutamente desconhecidas, como um tal de John Wycliffe, Jean Hus, Jerônimo de Praga e outros. Percebeu, porém, que eram personagens muito importantes, a quem todos se referiam com muito apreço e consideração. Aos poucos os visitantes foram se despedindo, não sem antes se abraçarem afetuosamente. Ao ficarem a sós, Rodrigo fitou e comentou: compreendo que deves estar surpresa e curiosa com o que presenciaste aqui hoje. Sem dúvida. Não quero parecer indiscreta, Rodrigo, porém fiquei perplexa. Jamais encontrei um grupo onde existisse a real fraternidade que percebi nessas pessoas. Exclamou Caroline. É verdade, concordou Rodrigo com leve sorriso. Somos uma família. Fez uma pausa e prosseguiu. Para que possas entender, é preciso que saibas como tudo começou. Já ouviste falar em John Wycliffe? Ela meneou a cabeça respondendo negativamente. Pois bem. John Wycliffe era um homem da igreja, que viveu de 1320 a 1384 na Inglaterra. Percebendo as arbitrariedades e descaminhos praticados pela Igreja Católica, começou a lutar contra essas injustiças. Foi muito perseguido por suas teorias em seu país, mas seus ideais de uma igreja cristã melhor prosperaram. Mais tarde, uns 30 anos depois, Jean Hus, igualmente, na Boêmia, baseando-se em muitas das ideias de Wycliffe, fez grande número de seguidores, até ser queimado numa fogueira, em 1415. Como o duque fizesse uma pausa, Caroline indagou, interessada. Quais as mudanças que eles queriam? Muitas. As mais importantes, porém, eram a volta a um cristianismo primitivo, como Jesus pregava. A verdade é que a religião cristã, como a praticada hoje pela Igreja, e a negação dos postulados do Cristo. Outra coisa que rejeitaram foi a compra de indulgências, que representa o absurdo de corrupção e de venalidade a que chegamos hoje. Notei em todos um certo receio. Comentou Caroline. Sim. Somos considerados hereges e a Inquisição não deixará de nos punir se formos descobertos. Compreendo. E, mesmo assim, não tens medo? Não, minha querida. Tenho fé, uma fé robusta e sólida, capaz de afrontar qualquer desafio. Caroline calou-se. Admirava cada vez mais a esse homem de conduta moral irreprovável, de ideais límpidos e mente aberta. Em seu íntimo, contudo, sentiu um aperto no coração. Ela sim, temia pela vida dele, temia que os asseclas do Santo Ofício pudessem descobri-lo e condená-lo. A duquesa propôs que se recolhessem. Era tarde e precisavam repousar. No dia seguinte, Caroline levantou-se bem disposta. Sentia ainda os reflexos benéficos da reunião da véspera e acordara cheia de ânimo e alegria de viver. Com o cãozinho ao colo percorria as dependências do palácio, rumo aos jardins, onde se ouvia o canto dos pássaros em alegre algazarra. De repente, o animalzinho soltou-se de seus braços, pulou ao chão e saiu em disparada, em sentido contrário, rumo ao interior do prédio. Sorridente, Caroline corria atrás dele, porém, quanto mais corria, mais ele se adiantava, latindo alegremente, satisfeito com a brincadeira. Próximo da biblioteca, ela viu que um criado introduzia um homem que não lhe era desconhecido. De estatura baixa, magro e encurvado pelos anos, ricamente trajado, era um indivíduo tipicamente semita. Viu Rodrigo dirigir-se ao visitante com os braços estendidos em sinal de boas-vindas. Sinto-me honrado de ter o amigo sob o meu teto, meu caro Eleazar Ben Joseph. A que devo a honra da tua visita em hora matinal. Levantando os braços para o alto, o cavaleiro cumprimentou o duque e, com a cabeça meio inclinada, falou. Perdoa,
Meu amigo Rodrigo Hernandes, Duque de Alcalá, se vim importunar-te sem prévio aviso. Não te desculpes. É sempre um prazer conversar contigo. Mas, dize-me, como está a família? Amiga linda Ruth. Minha filha está bem e manda lembranças à senhora tua mãe, a duquesa Zuleima. Ouvindo falar da jovem Ruth, Carolina escondeu-se. O cãozinho encostara-se no vão de uma porta e ela pode pegá-lo com facilidade. A conversa prosseguia amena até que Rodrigo interrogou o visitante. Meu amigo Eleazar, noto pela tua fisionomia que estás preocupado e inquieto. O que te aflige? Vieste procurar um amigo e estou à tua disposição. Ah! Querido Rodrigo, se soubesses. Minha vida está completamente transtornada e não sei o que fazer. O que aconteceu? Indagou o Duque. Tens uma situação econômica bastante sólida. Teus negócios não vão bem? Ao contrário, meus negócios vão de bem para melhor. Talvez bem demais, o que atrai a cobiça e a inveja de muita gente. Ah! Continua. A verdade é que fui denunciado ao Santo Ofício. Não é possível. Como? És um cristão como poucos que conheço. Eleazar meneou a cabeça, enquanto duas lágrimas corriam pelo rosto enrugado. Sabes que nada disso importa. A sanha dos inquisidores dirige-se especialmente para os judeus conversos. E, principalmente, se eles possuem bens de fortuna, respondeu o ancião com amargura. Mas, quem te denunciou? Indagou Rodrigo. Como poderia saber? Não ignoras que a lei protege os denunciantes para que se sintam em segurança. E nada precisa ser provado, basta uma denúncia e a vítima está perdida. No meu caso, porém, aconteceu um fato estranho. O que? Os inquisidores estiveram em minha casa e reviraram tudo para descobrir se eu e minha família estávamos de fato judaizando, como eles dizem quando os judeus voltam às suas antigas crenças. Não sei como. Descobriram um papel em minha secretária, na biblioteca, que me incrimina pois faz supor que matamos crianças para beber-lhes o sangue e outras práticas horríveis. Perplexo, Rodrigo ouvia tudo de senho carregado. E então? Bem, deram-me alguns dias de prazo para abjurar do judaísmo, favor que consegui a peso de ouro. E o que pensas fazer? Pensei em sair da Espanha. Estou tentando vender meus bens para apurar algum dinheiro que possa levar, mas não é fácil. As ofertas que recebi foram irrisórias e não valem a pena. Seria preferível dar meus bens aos pobres, assim, pelo menos, estaria ajudando a quem precisa e o dinheiro seria bem empregado. Canalhas! Murmurou Rodrigo entre dentes. Com um suspiro, o judeu explicou ao amigo. Caro Rodrigo, por isso vim procurar-te. Sei que, se quiseres, podes comprar pelo menos uma parte dos meus bens, e te ficaria eternamente agradecido. Colocando a mão sobre o braço do ancião, o duque retrucou. De modo algum. Se realmente estás disposto a deixar o país, dar-te-ei uma importância que te permita recomeçar a vida em outro lugar. Tomarei conta dos teus haveres e, quem sabe, algum dia, poderás voltar. Se isso não acontecer, de qualquer forma, sem pressa, poderei ir vendendo teus bens e assim apuraremos uma quantia mais razoável. Ah! Meu amigo, sabia que não me decepcionarias. Ficar-te-ei eternamente grato, respondeu o velho, emocionado. Quando pretendes partir? De hoje a 3 dias. É quando expira o prazo que me foi dado pelo Santo Ofício. Bem, amanhã sem falta te mandarei o dinheiro. Eleazar ben Joseph agradeceu efusivamente e despediu-se, cobrindo a cabeça ao ganhar a rua para não ser reconhecido. Após a saída do amigo, Rodrigo ficou pensativo, meditando nas armações do destino que, de uma hora para outra, modificam toda uma vida. Quando ouviu passos leves se aproximando, levantou a cabeça e deparou Caroline que, pálida e desfeita, vinha com o cãozinho nos braços. O que houve, minha querida? Estás branca como cera, tuas mãos estão geladas e trêmulas. Notando a agitação e o nervosismo que a abalavam, ele tomou-lhe das mãos e fez com que se sentasse a seu lado. Em seguida, grave, indagou.
Queres me contar o que se passa? Contendo soluços convulsivos, Caroline balbuciou com dificuldade. Eu não pretendia isso. Serenamente ele perguntou. Não pretendias o quê? Que as coisas chegassem a esse ponto, ela respondeu torcendo as mãos. Rodrigo, algo surpreso com a atitude de Caroline, insistiu, percebendo que algo de mais sério havia acontecido. A que te referes? A Dom Francisco, a quem chamas de Eleazar. Ah! Exclamou sério. Ouviste nossa conversa? Não pude evitar, Rodrigo. Perdoa-me. Todavia, para que pudesses entender, seria necessário que te contasse tudo, e não sei por onde começar. É uma longa história. Com um leve sorriso, a que não faltava certa dose de preocupação, Rodrigo animou-a. Bem, temos muito tempo. Todo o tempo que for preciso. Começa pelo princípio. Suspirando, Caroline pareceu meditar por alguns segundos, em seguida falou. Ah! Rodrigo, se soubesses tudo o que já passei. Até agora evitei de falar sobre meu passado, porque temia que me desprezasses e não quisesses mais ver-me. E isso teria sido a morte para mim. Mas agora creio chegado o momento de abrir meu coração. Quero que saibas, porém, que tudo o que fiz foi por te amar muito. Fez uma pausa estudando as palavras. Prossegue, ele pediu. Bem. Lembra-te daquele baile no Palácio Real em Paris, quando nos conhecemos? A partir daquele dia, só fiz pensar em ti. Em qualquer momento e em qualquer circunstância, tua imagem estava sempre em meus pensamentos. Contudo, minha família decidiu afastar-nos um do outro. E não estavam totalmente destituídos de razão, uma vez que havia um acordo matrimonial entre meu primo Gaston e eu. Todavia, como mandar no coração? Como impedir que se ame alguém? Enxugou uma lágrima que teimava em cair e prosseguiu. Tua carta acabou com qualquer esperança que eu pudesse ainda ter. E então, quando marcaram o meu casamento, não me rebelei, aceitando tudo passivamente. E assim, com voz monótona, Caroline ia relembrando todos os fatos que antecederam sua vinda para o Palácio de Alcalá. Falou do seu casamento, do desespero por se ver tolhida em suas mais caras aspirações, do desejo de fugir e ir procurar seu amado. Relatou os preparativos para a fuga, a viagem longa e difícil e a chegada a Toledo. Da decepção ao sabê-lo viajando e das contínuas idas e vindas para saber se retornara. Ao som da voz de Caroline, Rodrigo teve a sensação de estar também vivendo aqueles momentos dramáticos. As dificuldades quando o dinheiro acabou, a necessidade de ter que deixar a segurança do domicílio para aventurar-se pelas ruas, sem ter para onde ir. Ela falou com muito carinho dos ciganos que a recolheram e trataram como um deles. Das noites passadas na taberna, quando dançava para homens rudes e cúpidos. Nesse ponto as recordações se tornaram mais dolorosas e difíceis, uma vez que trazia à tona a figura de Dom Ramon de Oviedo, que ela queria esquecer. Ainda assim, falou-lhe da desesperança que sentia, da solidão afetiva e de como o rapaz a traíra para a casa dele. Como se estivesse rasgando um tumor que precisava ser drenado, não obstante causasse muita dor. Caroline não omitiu nada, falou sobre a vida que passara a levar, vida de dissipações e desregramentos, em que abrira mão da educação rígida e da moral elevada que recebera no lar. Não omitiu as coisas que Ramon a obrigara a fazer, inclusive a sua ação, que culminou na morte de Dom Miguel e a colocação do documento no escritório de Dom Francisco. Sem interrompê-la, Rodrigo deixou que relatasse tudo, mas a cada palavra tornava-se ainda mais grave e preocupado. Concluindo, Caroline comentou. Não suportando mais as baixezas de Ramon, e enojada de mim mesma, um dia abandonei aquela casa, reunindo o pouco de orgulho e dignidade que me restava. O resto já sabes. Estava sem ter onde morar, mendigando para comer e dormindo ao relento, junto à escória da sociedade, quando me encontraste. Só então, terminada a sua narrativa, tem coragem de olhar para Rodrigo, que a fitava muito sério e compenetrado. Não dizes nada? Inquiriu. Sei que estás horrorizado com minhas ações e por isso evitei que soubesses do meu passado,
temendo teu julgamento. Contudo, quando vi o desespero daquele pobre homem, não suportei mais. Desconhecia as pretensões de Ramon, juro. Afinal, a voz dele soou pausada, sem qualquer nota de recriminação. Ignoravas, Caroline, que tua ação era desnecessária. Que basta alguém denunciar outra pessoa e o Santo Ofício aceita a acusação, mesmo sem provas. Não pensei em nada. Aliás, como afirmei, não sabia do que se tratava e o que Ramon pretendia. É bem próprio dele, que vive de expedientes. Com certeza quis assegurar-se de que uma parte da fortuna do velho Eleazar não lhe escaparia. O quinhão que lhe cabe como denunciante é uma soma respeitável. Caroline mantinha a cabeça entre as mãos, cheia de humilhação e vergonha. Com voz sumida ela concluiu, emocionada. Sei que não me queres mais aqui ao teu lado, depois de tudo. É justo que eu pague pelo que fiz. Não te preocupes, Rodrigo, amanhã deixarei esta casa. O duque suspirou e falou com firmeza. Não sejas impulsivo e nem tomes decisões apressadas. Bem, o que está feito, está feito. Veremos o que é possível fazer para remediar a situação. Agora, precisas repousar. Levantou-se e ela o imitou. Antes de sair da sala, virou-se perguntando: Não me detestas? Com sorriso melancólico e algo triste, ele respondeu: Não. Posso lamentar teu comportamento, não concordar com tuas ações, mas detestar-te, nunca. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando Caroline saiu, ele deixou-se cair novamente na cadeira, desalentado. A narrativa da sua protegida, conquanto necessária, fizera-lhe mal. Mal porque, possuindo caráter íntegro, moral ilibada e coração generoso, sentia profundamente a queda moral em que sua amada se precipitara. Dono de uma fé inabalável em Deus, acreditando realmente que só o amor poderá transformar as criaturas e que o homem deve lutar para vencer suas más inclinações, em busca da perfeição, sofria por Caroline. Ansiava fazer com que ela pudesse também aproximar-se do Criador, através de uma vida digna e reta. Amava-a acima de todas as coisas, com amor puro e desinteressado. Mas, o que fazer? Não ignorava que existia um mistério em sua vida. Ao encontrá-la nas imediações do mercado, em Toledo, ficara duplamente espantado, por ela estar na Espanha, quando a julgava casada e feliz na França, e por vê-la naquela condição de indigência. Sabia que o mistério seria esclarecido uma hora ou outra, e aguardava. Agora, ao saber da realidade, percebia que o problema era maior do que imaginara. Mais do que isso, sentia-se culpado pelo amor que Caroline nutria por ele e pelos desatinos que cometera. Recolheu-se ao leito sob intensa apreensão. Monologando intimamente, Rodrigo pensava. Agora compreendo o porquê da vigilância que estamos sentindo. Temia que fosse em virtude de nossas reuniões secretas, mas será que Ramon de Oviedo descobriu que Caroline encontra-se hospedada aqui? Tenho que verificar com mais cuidado o que está acontecendo. Amanhã falarei com Hassan. Entregando-se às suas orações, Rodrigo adormeceu tranquilamente, como só um justo poderia fazer. Entre mentes, em seus aposentos, Caroline sofria. O desconhecimento da atitude que o duque tomaria em face de suas confissões deixava insone. Pensou em fugir, desaparecer de forma que ninguém soubesse seu destino, recomeçando vida nova. Porém, chegou à conclusão de que fugir não iria resolver sua situação. Não tinha para onde ir e só de pensar em não ver mais seu querido Rodrigo, sentia-se desfalecer. Não, fugir não era a solução. Enfrentaria a consequência de seus atos. Afinal, não era tão culpada assim, fora, isto sim, utilizada por Ramon de Oviedo para concretizar seus negócios escusos. Lembrando-se do rapaz, notou que nada mais sentia por ele, a não ser repulsa. Na verdade, não entendia o que acontecera. Sua paixão por Ramon assemelhava-se agora a um sonho mau do qual houvesse acordado, aliviada. Uma doença da qual tivesse ficado curada, depois de longo sofrimento. E Gaston?
Onde andaria? Sentiria ainda falta dela? Agora, tudo passado, recordava-se com carinho do companheiro de infância, que tanto amara e por quem se sentira amada. Aquele período do seu casamento, as brigas, também pareciam um sonho que tivesse sido vivido por outra pessoa. Não sabia por que, repentinamente, passara a não gostar da presença do marido, dos seus carinhos e até da sua voz, que a incomodava. O que Caroline não sabia, na ocasião, é que agira sob a influência de espíritos vingativos, cujo assédio ela aceitara pela revolta e incompreensão que caracterizavam seus pensamentos. E que, mediante essa sintonia, passou a agir e pensar segundo as sugestões que recebia dessas entidades maléficas. Se outro tivesse sido seu comportamento perante os problemas que a vida lhe trouxera, não estaria agora colhendo os frutos amargos da falta de responsabilidade, e outro teria sido o desfecho da sua existência. Nada disso, porém, ela sabia. E dos atos infelizes que praticara, só os séculos futuros poderiam trazer o correspondente resgate, quando a misericórdia divina, com infinito amor, a reaproximaria novamente das criaturas com as quais se envolveu, para os devidos reajustamentos. Caroline, entregue aos próprios pensamentos e já sentindo dentro de si o aguilhão do remorso, só conseguiu adormecer às primeiras horas da manhã, quando o dia já clareava. Capítulo 23. Novas descobertas. Com o transcorrer do tempo, passei a sentir-me mais adaptado ao ambiente religioso e político da Espanha. Mesmo porque, a falta de notícias de minha esposa, ou melhor, ex-esposa, uma vez que agora era um religioso, teria de executar as funções que me foram conferidas como membro da congregação, deixando o tempo passar. Joseph vez por outra procurava-me no mosteiro, conquanto algo desiludido por não poder trazer-me notícias alvissareiras. Meu antigo criado começou a frequentar uma taberna onde lhe afirmaram poderia conseguir notícias dos ciganos. Todas as noites para lá se dirigia. Como não lhe faltassem recursos, que eram providos por mim, bebia alegremente e acabou formando um círculo de amigos, pagando-lhes bebidas à vontade. Dessa forma, discretamente, fazia-lhes perguntas para descobrir pistas da Condessa Caroline. Até que, certo dia, alguém fez comentários sobre uma cigana que se apresentava naquele local, encantando a todos com sua dança. Ficou sabendo também que essa mulher era diferente dos outros ciganos e que, na verdade, fora adotada pelo bando. Joseph interessou-se imediatamente, percebendo ali alguma pista. Suspirou desalentado, comentando: "Ah! Como gostaria de ter conhecido essa mulher! Pelo que dizem, deve ser muito bela tal cigana. É de lamentar que os ciganos tenham ido embora sem deixar rastros. Ou alguém sabe para onde foram?" Responderam negativamente. Um dos homens baixou a cabeça e nada disse. Joseph percebeu que parecia saber mais do que os outros e, animadamente, mandou que o taberneiro trouxesse mais vinho. "É pena que ninguém saiba dar maiores informações, pois minha curiosidade é tamanha que recompensaria muito bem a quem trouxesse qualquer notícia." Com os olhos subitamente interessados, o espanhol falou: "Bem, senhor, ouvi dizer que a cigana a que te referes não partiu com o bando." "Não?" "Não. Ouvi rumores que se encontra aqui mesmo, em Toledo." "Será possível? Afinal, teria a honra e o prazer de conhecê-la. Talvez até o privilégio de vê-la dançar." "Onde mora, sabes dizer-me?" "A cigana Flor está residindo na casa de Dom Ramon de Oviedo. Raramente sai de casa, pois o fidalgo é ciumento e a mantém sempre sob seus olhos." Joseph deu uma gargalhada sonora. "No que faz muito bem, meu amigo. Se eu tivesse tal preciosidade também não agiria de forma diferente." Todos caíram na risada, tecendo comentários sobre o assunto. Joseph tirou uma pequena bolsa da algibeira e, fazendo tinir as moedas que existiam dentro dela, atirou-a sobre a mesa, jogando-a na direção do informante. "Para demonstrar que André de Villon cumpre sua palavra e é generoso, aí está, em paga pelas tuas informações, meu amigo." O outro pegou o pequeno saco de moedas surpreso e,
Sumamente satisfeito, asseverou: ser-lhe-eis sempre grato, meu senhor. Se precisares de mais alguma coisa, dispõe de mim. Serei teu servidor. Era o que o nosso astuto José queria. Preparar o terreno para que, despertando a cobiça, pudesse obter mais notícias. Durante mais algum tempo ainda permaneceram na taberna entregues à bebida e às mulheres, até que José despediu-se. O informante levantou-se logo em seguida, acompanhando-o. Já na escuridão da noite, José perguntou: como te chamas? Diego de Canostra, senhor, respondeu obsequioso. Muito bem, Diego. Sou um homem que não mede esforços para conseguir aquilo que deseja. Já percebi, senhor. Também não me faltam recursos para obter aquilo que quero. Sem dúvida, senhor, concordou Diego. Pois bem. Sei que essa mulher está devidamente amparada por Dom Ramon de Oviedo, mas gostaria de conhecê-la. Fez uma pausa e concluiu, fitando o seu interlocutor. Achas que seria difícil? Não, senhor, desde que consigas penetrar na propriedade de Dom Ramon, respondeu Diego. Ah! E tu, que és um homem muito esperto, poderás conseguir-me isso. Com olhar cúmplice, o outro asseverou. Sem grande dificuldade, senhor, visto que frequento a casa de Dom Ramon e que ele recebe os amigos muitas vezes. Sumamente satisfeito, José completou. Não te arrependerás, amigo Diego. Olharam-se fixamente apertando as mãos. Estava selado o acordo. Antes de se despedirem, combinaram encontrar-se 2 dias depois, quando se realizaria uma festa na casa de Dom Ramon de Oviedo. José evitou de noticiar-me as novas descobertas, decidindo fazê-lo após certificar-se de que a cigana Flor era realmente minha esposa, Caroline de Vernon. Sob intensa expectativa, José aguardou o dia aprazado. Ninguém reconheceria nele o criado dos condes de Vernon. Desde que se instalara em Toledo, assumira a personalidade de um rico negociante, André de Villon, trajando-se com apuro e deixando crescer os bigodes e a barba. Aparentava em tudo riqueza e prosperidade. Quando penetraram nos salões de Ramon de Oviedo, seu coração disparou. Uma multidão de convidados já se encontrava no local, e o vozerio era atordoante. Agradeceu a Deus essa contingência, pois seria mais fácil passar despercebido. Estava havia algum tempo numa roda de pessoas conhecidas de Diego de Canostra, quando de repente a viu. Conversava com algumas pessoas um pouco distante. José levou um choque. Era ela, não tinha dúvida alguma. Aproximaram-se. Diego de Canostra apresentou o anfitriã. A senhora estendeu a mão fitando o homem que tinha à sua frente, enquanto lhe apresentava as boas-vindas. Ah! És francês, senhor? Sim, senhora, pelo nascimento. No entanto, viajo muito a negócios e raramente visito a França, afirmou. Interessante. Já não nos vimos antes? Perguntou Caroline curiosa. Impossível, senhora. Respondeu o suposto André de Villon, empalidecendo ligeiramente. Por que, senhor? Inclinando-se elegantemente, ele asseverou. Porque se a tivesse conhecido, não a teria esquecido jamais. A esse galanteio, ela sorriu lisonjeada, enquanto lhe analisava, pensando. Não tenho nenhuma dúvida. É o mesmo rosto, os mesmos gestos, o mesmo talhe elegante, a mesma voz. Ah! Senhora, não sabes o quanto te conheço. Ela afastou-se para atender a outros convidados e Diego aproveitou para perguntar, aflito. E então? Então, o quê? O que achaste dela? Ah! Sim. Uma bela mulher, sem dúvida, a tua cigana Flor. Contudo, prefiro as mais rechonchudinhas, percebes? E, sob o assombro de Diego de Canostra, que não conseguia entender o súbito desinteresse, José deu uma desculpa qualquer, despediu-se e deixou a recepção. Na verdade, estava terrivelmente excitado. Sim. Afinal encontrara aquela por quem tanto procurara. Suas buscas tinham chegado ao fim.
Deveria levar a notícia ao conde Gaston logo no dia seguinte. Caminhando pelas ruas de Toledo, ouvindo o som das botas nas pedras do calçamento, ele monologava intimamente. O que estaria fazendo a senhora Caroline naquela casa? Como chegar a essa situação? Vir o dono da casa à distância, Dom Ramon de Oviedo, e não gostara dele. Bem, o importante é que ela fora encontrada e deveria avisar seu senhor o mais rapidamente possível. Portanto, foi sob terrível expectativa que Joseph aguardou o dia seguinte, mal conseguindo pregar o olho. Introduzido no mosteiro, foi encontrar-me a ler, sentado num dos bancos de pedra da varanda que dava para um pátio interno bastante aprazível. Sorridente o recebi, satisfeito por ver o fiel servidor. E então, meu bom Joseph, como vão as averiguações? Descobriste mais alguma coisa? Perguntei, uma vez que só me procurava quando tinha novidades. O criado titubeou. Agora que me tinha à sua frente, ansioso, já não tinha tanta certeza de que deveria contar-me a verdade. De que valeria tudo isso? Pensava ele. Eu agora era um religioso, Frei Marcel, e nada poderia mudar essa realidade. Por outro lado, eu ficar sabendo que ela era amante de outro homem não poderia fazer-me bem. Ele não ignorava como eu a amava com loucura desde criança. Como ele permanecesse calado, perguntei ansioso. Dize logo, Joseph, a que vieste? Ouvindo a voz do amo, o fiel servidor voltou a si e pigarreou. Bem, senhor conde. Percebendo que alguma coisa estava acontecendo, coloquei as mãos sobre seus ombros, obrigando-o a olhar-me de frente, enquanto dizia. Joseph, descobriste alguma coisa e hesitas em contar-me. Exijo que digas a verdade, ouviste? Qualquer que ela seja, é preferível esta tortura de nada saber. Dize-me, ela está morta? Meneando a cabeça, o servo respondeu. Oh! Não, senhor. Respirando aliviado, exclamei. Graças a Deus. Então, conta-me. O que descobriste? Afinal, decidindo-se, Joseph principiou. Está bem, senhor, se assim ordenas. Então, ouve-me. E, com voz pausada, relatou-me tudo o que tinha se passado nos últimos dias. À medida que falava, eu apertava as mãos uma de encontro à outra, enterrando as unhas na carne, a ponto de Joseph perceber que o sangue escorria. Quando terminou de falar, murmurei, rangendo os dentes. Miseráveis! Eles me pagarão. Meus olhos expeliam chamas odientas e a expressão do rosto modificara-se por completo, cheio de feroz rancor. Assustado, Joseph tardiamente arrependera-se de ter acompanhado o amo naquela empreitada. Temia pela minha sanidade. Acalma-te, senhor. Não. Agora quero saber tudo sobre eles. Sobre a ingrata que me atraiçoou e desprezou o amor puro que eu lhe devotava. Eu fazia-lhe perguntas, queria detalhes que o criado não podia responder, por ignorar. Enlouquecido, segurava a cabeça entre as mãos, apertando-a freneticamente. De repente, tomei a destra de Joseph e, arrastando pelo braço, exigi. Leva-me até eles. Mas, senhor, não podes sair nestas condições. Estás nervoso, alterado, facilmente perceberão que não estás em teu estado normal. Naqueles dias era preciso muita prudência. Pensando melhor e voltando à razão, concordei. Está bem. Não convém que me vejam neste estado. Vai e amanhã retorna para me conduzires ao endereço que sabes. Afastei-me, penetrando no corredor que me levaria até a cela que ocupava. O resto daquele dia permaneci recolhido ao leito, presa de cruéis padecimentos. O rosto febril, os olhos esgazeados denotavam a tempestade que me assolava o íntimo. Atormentado pelo ciúme, sentia a cabeça arder e, em ânsias inomináveis, lembrava-me da ingrata que me abandonara e a quem eu tanto amava. Aquela noite, angustiado e insone, sem derramar uma lágrima, que teria amenizado meu sofrimento, proporcionando evasão do fel acumulado, foi a mais triste de toda a minha vida.
Sabê-la morta não havia sido tão doloroso quanto imaginá-la nos braços de outro. Quando amanheceu o dia, era um outro homem que ali estava. Fisionomia fechada, frio e impassível, ninguém perceberia a tormenta que dilacerava minha alma. Envelhecera pelo menos 10 anos. No olhar surgia agora um brilho metálico de determinação. Passava um pouco das 10 horas quando Joseph retornou ao mosteiro. Eu já o aguardava e, em seguida, deixamos o local nos encaminhando para o endereço que meu fiel criado conhecia. Não trocamos uma palavra. Com o capuz puxado sobre o rosto, as mãos cruzadas e enfiadas nas largas mangas do burel, caminhamos por algum tempo. Entregue aos meus pensamentos, remoí o ódio e a revolta, consumindo-me em ideias de vingança. Atingimos as ruas de Toledo e o burburinho da cidade nos envolveu. Aquela era uma hora de grande movimento. No mercado uma multidão de pessoas fazia compras, os lojistas apregoavam seus produtos em altos brados, homens e mulheres regateavam o preço cobrado pelos mercadores, tentando melhores negócios, crianças acotovelavam-se, brincando em meio às barracas e, não raro, derrubavam frutas e verduras, sendo perseguidos pelos comerciantes. Outros, simplesmente, aproveitavam o dia excelente para transitar pelas ruas, passeando e trocando ideias com os conhecidos. O cheiro característico de carne assada no braseiro, de frituras, doces e perfumes invadia o ar, misturando-se ao odor de excrementos humanos, de matérias em decomposição, de esgoto, que era comum nas cidades de antigamente. Com alívio, atravessamos a zona do mercado atingindo uma região em que as ruas eram mais tranquilas e o casario mais apresentável, denotando pessoas de classe social mais abastada. Parando defronte de uma residência, Joseph disse, afinal, é esta a moradia de Dom Ramon de Oviedo. Olhei a construção que tinha à minha frente e achei-a de muito mau gosto, não obstante tivesse uma certa imponência. Não pude deixar de sentir o coração descompassado ao pensar que Carolina estava ali, a poucos passos de mim e que bastaria bater a anunciar-me para revê-la. Ninguém nessa época e em seu juízo perfeito recusaria receber um homem da igreja,